Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos, que mais uma vez nos acompanham aqui neste canal, nesses estudos a respeito da nossa escola bíblica dominical. Bem-vindos ao segundo trimestre da nossa escola dominical, onde estaremos postando semanalmente um estudo concernente aqui às nossas lições, e hoje estaremos fazendo a abertura e creio que será de grande valia para você, professor de escola dominical, para você, aluno que quer crescer, que quer aprender na palavra de Deus. Estaremos postando, além dos comentários, também alguns outros vídeos com subsídios para os nossos professores, para os amantes do ensino, para os amantes da palavra de Deus. Pois bem, nesse trimestre estaremos estudando a respeito da igreja eleita, segundo o comentário aqui, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O título, a igreja eleita. O subtítulo, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Aqui está a nossa revista, a nossa lição, e nela nós vamos encontrar aqui a capa, que é muito sugestiva, bastante sugestiva. Nós encontramos aqui um rolo, encontramos uma coroa de espinho e também um selo que lembra uma gota, que lembra o gotejar de um sangue. Logo para explicarmos aqui esta capa, antes de adentrarmos, quero falar sobre o comentarista que dispensa maiores comentários, pastor Douglas Batista, um homem de Deus, que faz parte desta nova geração de ensinadores das Assembleias de Deus, e ele foi muito feliz neste comentário, neste assunto, e bem como das lições trazidas aqui nessa revista. Que Deus abençoe. Eu creio que todos nós estaremos crescendo ao estudarmos esta revista durante esse trimestre. Também quero fazer menção a esta capa muito bem trabalhada, por Natália Silvares, foi a diagramadora, que é diagramação em capa, bem sugestiva, bem explicativa, concernente ao assunto a ser tratado, que foi a carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Éfeso. Pois bem, aqui nós encontraremos, aqui nesta lição, são 13 lições. A primeira delas que estaremos estudando é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então é o princípio que é sobre a saudação e o destinatário. Na lição número 2, nós vamos aprender sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na lição 3, eleição e predestinação, um assunto bastante corrente, bastante comentado, um assunto bastante necessário de ser enfrentado, de ser explanado, de ser exposto e ensinado à nossa igreja neste momento, nesta última hora da igreja na terra, principalmente a nossa fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, segundo a nossa confissão de fé. Bastante importante nós trazermos aqui este comentário. E também estaremos na lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Iluminação espiritual do crente, o Espírito Santo em nós, lançando luz, trazendo ensinamento para nós, para a nossa vivência, conhecendo a Deus, ter contato com os céus, o céu em nós e nós no céu, através do Espírito Santo. Na lição número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O maior bem que a igreja, que cada um de nós possui, o ser humano possui, é a sua vida. O maior bem é a vida. E o segundo maior bem que possuímos é a liberdade. Alguém pode até dizer, mas a liberdade é a salvação. Pois bem, para que tenhamos salvação, nós precisamos primeiramente termos vida, ter vida,
porque aquele que não tem vida, ele não vive, ele não adora, ele não serve a Deus, como diz o salmista. Como ele glorificará a Deus se ele está morto, ele está sem vida? Mas enquanto temos vida, então nós exercemos a nossa função de adoradores ao Senhor nosso Deus e prestamos a Ele culto. E como adorarmos a Ele e prestarmos a Ele culto se não gozarmos da liberdade para tal? E esta liberdade, ela vem através da salvação em Cristo Jesus, que liberta o nosso espírito do jugo do pecado e nos leva a um outro patamar espiritual para adorarmos a Deus e servirmos a Ele. Na lição número 6, a condição do gentio sem Deus. Aqui vai fazer uma explanação, o comentarista ele traz aqui um comentário, o que é a vida sem o Senhor Jesus, a vida do gentio sem Deus, alheio às promessas, alheio àquilo que o Senhor já havia dito à nação de Israel. Nós estávamos sem Deus, sem salvação e alheio a tudo, como um retrato que nós encontramos na mesma um escrito do mesmo autor, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que estava em Roma, em especial no seu capítulo 8. Nós encontramos ainda na lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Se Cristo é a nossa reconciliação, então nós mostramos aqui o mistério da reconciliação, porque nós éramos antes separados de Deus pelo pecado, mas uma vez que estamos em Cristo, alcançamos então a nossa reconciliação. Tratamos aqui, o apóstolo ele vai tratar sobre o mistério da reconciliação. E na lição número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É uma lição bastante interessante. Aqui vai trazer sobre os fundamentos, a base da nossa fé, a base da nossa crença. Então nós estaremos aqui ligados com o Senhor neste momento de ensino, neste momento onde estaremos meditando aqui nesses tópicos. Na lição número 9, o mistério da unidade revelado. A unidade foi o que Cristo ensinou lá em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal do Evangelho segundo João. Ali nós encontramos o Senhor falando a respeito da unidade. Também na lição de número 10, Paulo mostra que a intercessão, a oração, ou melhor, a intercessão, Paulo não, né? O nosso comentarista, ele traz a intercessão pelos Efésios, a oração do apóstolo pelos Efésios, mostrando a eles a sua intercessão, aquele momento em que ele apresenta esta igreja ao Senhor e a finalidade da sua oração. Então, bastante interessante esta oração do apóstolo pela igreja que estava em Éfeso. E por fim nós chegamos na lição de número 11, os atributos da unidade. Aqui nós encontramos a fé, humildade, mansidão, longanimidade, que está ligado ao fruto do Espírito, que é tratado lá na carta do mesmo apóstolo Paulo, à igreja que estava na Galácia, aos Gálatas. Então nós vamos encontrar aqui um ponto bastante interessante. E no capítulo, na lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. E aqui é bastante importante, nós vamos ver o relacionamento, a vida prática do crente, que é fechada na lição de número 13, com a batalha espiritual e as armas do crente. Então esta aqui é uma apresentação da nossa lição que estaremos estudando a partir de agora. Estamos aqui para fazer o nosso comentário a respeito da lição de número 1 desse segundo trimestre, onde estaremos estudando a carta aos Efésios. Nesse assunto, nesta lição, nós temos aqui, ela está firmada em 3 fundamentos, que é a autoria da epístola. Então nós vamos ver aqui a data e a sua autoria. Também e nós encontraremos aqui a quem foi dirigida esta epístola e também o propósito e a mensagem nela contida.
Nós encontramos logo no textual, que está em Efésios capítulo 1 e o versículo 2, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto de ouro, o texto básico de onde está embasada todo o ensinamento, todo o comentário que será feito no curso desta lição, a lição primeira desse segundo trimestre de 2020. E a verdade prática, o que é nada mais é do que a prática extraída desse texto. E qual é a verdade prática? Ela vem revelar o propósito do eterno Deus para a Igreja de Cristo. Então, está revelado nessa epístola o propósito do eterno Deus à Igreja de Cristo Jesus. É isso que será tratado nesta lição. Então, nós temos aqui autoria e data, depois nós encontramos o autor e depois o propósito da mensagem contida na epístola. Aqui nós encontramos, primeiramente, no texto da leitura bíblica, está em Efésios 1 e 2 e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Nesse espaço, o que nós vamos encontrar? Primeiramente, versículos 1 e 2 é a saudação do apóstolo aos crentes de Éfeso. E lá no capítulo 19, nós vamos encontrar a fundação da igreja. Quando que a igreja foi fundada? E quem foi o seu fundador? Obviamente, que é o que estaremos vendo aqui no curso desta primeira lição. Antes, queremos trazer aqui alguma coisa a respeito do nome do apóstolo. Primeiramente, o seu autor. Não vou debater ou trazer alguns pensamentos da teologia liberal, porque não nos diz respeito. Então, também não tem nada para acrescentar. A autoridade das afirmativas que estaremos tratando aqui, ela é sacramentada pelos maiores e melhores ensinadores que nós temos, que seguem a linha da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que não é a teologia liberal. A autoria desta epístola é do apóstolo Paulo. Não resta dúvida de que foi ele o autor desta epístola. E também, meus irmãos, a profundidade. Esta carta aos Efésios, ela é uma das escritas mais profundas no quesito espiritual que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Esse é um pensamento dos maiores, dos mais renomados comentaristas, doutrinadores, teólogos. Eles sempre defendem que essa epístola aqui defende da seguinte maneira: é um dos documentos religiosos mais elevados que já foram produzidos pela literatura cristã. É uma mensagem de alto profundo, de um alto nível literário e de uma profundeza espiritual quase que incomparável com as outras. A meu ver, a carta de Paulo aos Colossenses é a que mais se aproxima do escrito aqui desta carta de Éfeso, em razão das profundidades trazidas, profundidades espirituais trazidas, apresentadas, expostas pelo apóstolo Paulo. Foi a carta aos Colossenses. E também, segundo alguns, defende que o capítulo 8 da Epístola aos Romanos é outro texto que também pode ser a este equiparado, que traz uma profundeza espiritual muito grande, um ensinamento espiritual bastante profundo para o nosso crescimento. Agora, então nós encontramos aqui esse ponto a respeito da Epístola aos Efésios, a sua profundidade. Quando que essa carta foi escrita? Quando? A autoridade não é Paulo. Paulo esteve preso entre os anos 60 e 62. 60 e 62. E esta carta é conhecida como uma das epístolas da prisão.
uma das epístolas da prisão, das 4 epístolas que foram escritas na prisão. Esta é uma delas, a carta aos Efésios. E como nós podemos apontar isso? Lá no capítulo 3 e no versículo 1, no capítulo 4 e também no versículo 1, nós vemos aqui que Paulo ele faz uma referência às suas cadeias, às suas prisões, à sua tribulação que ele está atravessando, né? E também no capítulo 6 e versículo 20, ele fala que é embaixador em cadeias. Então, mostra que esta carta fora escrita enquanto ele estava preso em Roma, na sua prisão, onde ele ficou por 2 anos preso, entre os anos 60 e 62. Logo, a data em que esta carta foi escrita foi justamente neste período de 61, 62 da nossa era, quando Paulo esteve preso ali em Roma. Agora, ele trata, nós encontramos aqui alguns ensinamentos. Ele fala da unidade do capítulo 1 e versículo 10. Depois ele fala da unidade do povo, no capítulo 3, versículos 4 a 6. Depois ele entra trazendo sobre a igreja como a noiva de Cristo. Depois ele traz o mistério da redenção e o propósito de Deus quanto ao destino do homem. Estes são os assuntos que nós estaremos aprendendo no curso desse trimestre, onde aqui o comentarista, pastor Douglas, tem trazido com uma profunda revelação de Deus, intimidade com o Espírito Santo, tem trazido aqui esses ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. Então é isso que nós vamos ter adiante. Então, no tópico 1, nós encontramos aqui a autoria, a marca apostólica e também epístola da prisão, que é o ponto aonde falamos. Mas agora eu queria deixar algo aqui para os irmãos, que Paulo, às vezes pergunta o nome de Paulo, às vezes alguém, algum aluno pergunta, que antes ele era chamado de Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, e depois, quando ele tem um encontro com Cristo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele estava com carta dos maiorais, que ele ia em direção a Damasco, para ali prenderem os cristãos que estavam pregando o Evangelho, para que estavam anunciando a salvação em Cristo Jesus, ele tem um encontro no caminho de Damasco. Os irmãos já sabem a história, e ali ele ouve um som, um clarão do céu o envolve, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora eu pergunto, Paulo, ele pergunta, eu posso fazer esse comentário aqui, essa colocação, uma conjectura? Ele talvez se perguntasse, mas eu não estou perseguindo a ninguém, a não ser Ananias, a não ser os apóstolos, aos do caminho. Mas agora ele pergunta, quem é, Senhor? E o Senhor diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Aí vem esse questionamento, ele percebe que quando se persegue alguém que é do Senhor Jesus, não é este alguém que estamos perseguindo, ou que se está perseguindo, mas é o próprio Jesus. Em outras palavras, igreja, você está nas mãos de Deus, a igreja está nas mãos do Senhor, e quem atira pedra naquele que está na mão do Senhor, atira pedra nas mãos do próprio Cristo. E o Senhor Jesus entra em defesa daqueles que são injustamente apedrejados e atacados. Isso é fato, isso é bíblico, isto é real. Então, Paulo, mais adiante nós encontramos que após a sua conversão, o nome dele, ele é mudado para o latim, para Paulo. Primeiramente, o seu nome hebraico é Saulo, que quer dizer, na verdade, era Saul, o nome hebraico, Saul. Saul, ele tem um grande significado, que quer dizer fruto de milagre, ou aquele que fora pedido em oração. Então, esse era o significado do seu nome em hebraico. Agora, em latim, o nome Paulo significa pequeno, pequeno.
Então ele troca o nome daquele que era fruto de milagre para o pequeno, e como pequeno ele tornou-se conhecido. Como pequeno é o que nós conhecemos hoje, o apóstolo Paulo, e não o apóstolo Saul, que era aquele que fora dado por um milagre. Mas encontramos aquele que se fez pequeno na mão do Deus Todo-Poderoso para trazer as profundas revelações do Evangelho para o nosso crescimento espiritual. Agora, a carta aos Efésios, ela traz duas divisões. A primeira parte, ela começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 3. Essa primeira parte. A segunda parte começa no capítulo 4 e termina no capítulo 6, obviamente. E nessas divisões, na primeira parte, nós vamos encontrar as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Então, as gloriosas revelações, declarações teológicas a respeito da nossa redenção. E já na segunda parte, nós vamos encontrar a parte prática para a igreja, instruções práticas para a igreja e para os crentes. Meus amados irmãos, nós temos agora o padrão Éfeso. A igreja, esta igreja para quem Paulo escreveu, ela traz aqui um padrão. E nós temos agora aqui o padrão Éfeso. O padrão Éfeso para ser seguido. É esse o padrão da igreja do arrebatamento. Aí alguém pode até fazer um questionamento, falar, mas pastor, mas não foi a esta igreja em Éfeso que o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, recebeu a revelação de Deus para, escrevendo numa das 7 cartas, esta foi a primeira das 7 cartas, e lá ele coloca o seguinte: tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te. Perfeito, meu querido, é verdade. Porém, quando Paulo escreve, esta igreja não havia caído. Quando Paulo escreve esta carta, esta igreja estava vivendo a sua grandeza espiritual, a sua pureza espiritual, o seu profundo relacionamento espiritual com Deus. Tanto é que as revelações de Paulo a esta igreja foram as revelações mais profundas, como já dito, a respeito das Escrituras Sagradas. É uma das revelações mais profundas que nós encontramos no texto sagrado do Novo Testamento. Nós podemos dizer que a carta aos Efésios é a que revela os maiores mistérios, as coisas mais profundas, mais íntimas do relacionamento entre o homem e Deus. E esta igreja, quem foi o seu fundador? O fundador desta igreja, nós vamos ver que o seu fundador foi o apóstolo Paulo. Nós vamos ver no tópico número 2, que os destinatários. Primeiro, antes de falarmos aqui da fundação da igreja, o destinatário, nós encontramos aqui que Éfeso foi direcionada à igreja que estava na cidade de Éfeso. Porém, ela no original ela não traz diretamente o nome de Éfeso, mas dá-se a entender que era uma carta circular que deveria circular por toda aquela região, até porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande que possuía mais de 200 mil habitantes. Ela possuía ali um anfiteatro que suportava mais de 25 mil pessoas. Então era uma metrópole, havia várias cidades satélites no entorno da cidade de Éfeso. Então entende-se alguns que esta carta seria uma carta circular que deveria passar por toda aquela região que era chamada Éfeso. É como nós olharmos para a grande São Paulo e ver ali todos os municípios interligados, Santana do Parnaíba, Barueri, Santo André, o ABC, toda a região ali do ABC, e as pessoas falam São Paulo como se fosse uma única cidade, até porque o que divide é apenas as divisões geográficas, porque na verdade, quando a pessoa vai, estão todas juntas, ligadas uma a outra, apenas ao atravessar de uma rua, sai de uma cidade para outra. Então, para termos aqui uma ideia
do que era a cidade de Éfeso quando foi enviada aqui esta carta. Éfeso, ela traz algumas curiosidades. Nós encontramos aqui a questão religiosa que abarcava a cidade de Éfeso. Era uma cidade tomada pela magia, era uma cidade tomada pela feitiçaria, era uma cidade que estava na mão dos demônios. E Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, sobre quando essa igreja ela foi criada, essa igreja estava na mão dos demônios, na mão do espiritual da maldade, estava na mão da maldade, entregue aos demônios. E Paulo, quando ele chega nesta cidade, e isso está relatado no capítulo 19, lá de Atos dos Apóstolos, na sua terceira viagem missionária, ele adentra nesta cidade de Éfeso, e ali ele começa então a fazer a pregação do Evangelho. Nós encontramos ali que havia um moço chamado Apolo, que pregava a palavra, eloquente na palavra, e então Priscila e Áquila, percebe-se que ele não conhecia profundamente a respeito do batismo com o Espírito Santo, e então começa ali a mostrar para eles o que era o Espírito Santo, começa a mostrar para ele o caminho do Senhor, e então ele saía pregando com grande eloquência, com grande expressão, com grande poder, e as pessoas eram convencidas e aceitavam a fé em Cristo Jesus e eram batizadas. E Paulo, quando ali chega, ele encontrou 12 varões que não conhecia apenas o batismo de João, e dizia: nem sabemos ainda que haja o Espírito Santo. E então Paulo prega para eles, Paulo ensina para eles a respeito do Espírito Santo. Eles são batizados nas águas, Paulo faz a imposição de mãos e eles começam então a falar em outras línguas e a profetizarem. Então nós vemos ali a manifestação do Espírito Santo na vida desses 12 varões. Eu gostaria também de fazer um enfoque aqui para os irmãos que estão nos ouvindo. Esta carta, essa cidade de Éfeso, ela tinha um grande poderio religioso. E esse grande poderio religioso que continha ali o templo da deusa Ártemis, da mitologia grega, que na mitologia romana era Diana, a deusa Diana, mas ela foi ali da região jônia da Grécia, foi criada essa cidade de Éfeso, e ali foi construído o templo, que foi tido como uma das 7 maravilhas da antiguidade, esse templo da deusa Ártemis. E quando o Evangelho chegou e destronou o império das trevas nesta cidade, destronou. E o Evangelho foi tão impactante que os livros de magia eram queimados, eram destruídos em praça pública. Agora, até o lenço do apóstolo Paulo era levado e colocado sobre os enfermos, e as enfermidades fugiam, as enfermidades saíam. As pessoas que estavam possessas de demônios colocavam o lenço do apóstolo e os demônios saíam. Então nós encontramos aqui, foi um grande avivamento que ocorreu na cidade de Éfeso. Paulo ali ficou por 3 anos e 6 meses, Paulo ali pregou, Paulo ali ensinou, Paulo ali revelou os grandes mistérios de Deus a esta igreja. Então ela foi uma igreja muito bem estruturada, uma igreja que possuía a unção, a virtude do Espírito Santo em suas vidas. E assim começa a igreja na cidade de Éfeso. Porém, a respeito daquilo que João escreveu lá no Apocalipse, a respeito desta cidade, foi uma profecia do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo, ele chama os anciãos e ele faz um discurso e faz a sua despedida da igreja da cidade de Éfeso. E ele diz que do meio deles surgiriam lobos vorazes que não pouparia o rebanho.
Então Paulo, ele traz esta dura mensagem, que dentre o próprio povo, dentre os próprios líderes, se levantariam lobos, que destruiria e não pouparia o rebanho. Então, o que Paulo fala desta igreja que era, podemos dizer, o padrão da igreja de Cristo na terra, que era o padrão da igreja, Paulo profetiza o que viria a acontecer depois, e constatado na carta que o Senhor Jesus manda ao anjo da igreja que estava em Éfeso. Esta igreja, ela teve Paulo como seu fundador. Esta igreja teve Timóteo como seu pastor. Esta igreja foi o abrigo de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela morou com João, o apóstolo, morou ali na cidade de Éfeso. Ali na cidade de Éfeso ela veio a falecer, segundo alguns historiadores, foi ali que ela veio a falecer. Então esta cidade que foi marcada pelas grandezas, também, irmãos, também, olha o que veio acontecer depois, no concílio de Éfeso, mais tarde, no concílio de Éfeso, o que foi? Ali foi dado a Maria, mãe de Jesus, o título de mãe de Deus. Então, os irmãos observam que no mesmo lugar aonde havia a grande Diana dos Efésios, ou a Artemis, vem agora o título de Maria como mãe de Deus, e começa então um processo idólatra a ser desenvolvido a partir de um concílio ali na mesma cidade de Éfeso, cumprindo a profecia que fora dita pelo apóstolo Paulo no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. E depois ele faz aqui também, nós encontramos a sua saudação, que ele sauda com a graça e com a paz, porque a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é a base. Sem a graça nós nada somos, sem a graça nós nada podemos, mas com a graça de Cristo nós alcançamos a vitória. Com a graça de Cristo nós alcançamos assim o sustento. Porque quando nós olhamos, quando falamos da graça, é bom lembrarmos que lá no capítulo 4 da carta aos Hebreus, nós vamos encontrar ali, a partir do versículo 16, 14, 15, 16, nós vamos encontrar ali um texto, eu vou até ler para evitar que eu venha a cometer algum deslize e falar errado. Mas vamos lá, versículo 15, capítulo 4, versículo 15 da carta aos Hebreus, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta expressão, trono da graça, você não vai encontrar em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar essa expressão trono da graça, senão aqui neste versículo. Aqui nesse texto está o trono da graça, para que possamos, chegamos confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, graça e misericórdia. Quando falo de graça e misericórdia, para que entendamos o que quer a profundidade aqui desse texto, vamos voltar lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, salvo engano, no capítulo 8, nós vamos encontrar ali um texto, aquela passagem daquela mulher que fora apanhada no próprio ato adulterando. Ela fora trazida à presença do Senhor, e disseram a ele: Senhor, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando, e pela lei de Moisés, ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada. O que tu dizes? Veja bem, o Senhor Jesus ouviu
a acusação. Ouviu a acusação? Pela lei, verdadeiramente a mulher deveria ser apedrejada. Mas agora, os acusadores da mulher, eles tinham outros pecados nos seus corações, pior que o da mulher, porque eles estavam pior, não digo pior, mas tanto quanto, porque eram traidores, eram falsos, eram hipócritas. E eles levaram a mulher, não foi apenas para cumprir a lei de Moisés, eles levaram a mulher a Cristo para poder condenar não a mulher, mas condenar a Cristo de assassinato, de ser mandante de assassinato. O alvo deles era conduzir a multidão em confronto com o Senhor Jesus. Não era levar a multidão ao Senhor Jesus, mas era lançar contra o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, sabendo, na sua onisciência, sabendo o que eles intentavam, o que era o intento do seu coração, e também ele também não veio para matar, porque se fosse para matar, ele mataria todos, porque não havia ninguém pronto para ser salvo. Todos estavam na situação pecaminosa, e o Senhor Jesus veio para resgatar estes para a salvação. Agora, o Senhor Jesus, ele começa a escrever no chão. Alguns fazem até uma ligação com Jeremias capítulo 17, que fala assim: os seus pecados serão escritos na terra, serão escritos no chão. Então o Senhor começa a escrever no chão, e agora eles pegam e insistem com o Senhor Jesus a respeito de uma sentença condenatória para aquela que fora pega no ato de adultério. E o que o Senhor Jesus responde? O Senhor Jesus, depois de deixá-los por um bom tempo, a Bíblia não diz, mas creio eu, uma conjectura minha, que o Senhor Jesus não foi questão de 1 minuto, não foi questão de 2 minutos, não foi questão de 10 minutos. Eu creio que o Senhor Jesus deixou eles um bom tempo ali, eles questionando, e o Senhor para quieto e começou a escrever. Então chegou num dado momento, o Senhor levanta, quando já estavam todos impacientes, o Senhor agora volta-se para eles e diz: quem não tem pecado, quem de vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Você, em outras palavras, você que conduziu ela, você que foi a primeira testemunha, atire você a primeira pedra. E nesta hora, o Espírito Santo fala na mente, fala no coração, fala na alma. E nesta hora que houve esta mensagem, então a Bíblia diz que começou dos mais idosos a deixar a sua pedra e a sair. Depois que todos saíram, o Senhor se levanta e dirige-se à mulher: onde estão os teus acusadores? Naquela hora, entre a acusação dos seus algozes e a sentença do Senhor Jesus Cristo, como ficou o coração daquela mulher? Como palpitou o coração daquela mulher? Qual foi o grito e o clamor da sua alma? Uma coisa eu sei: Jesus ouviu o clamor daquele coração. Jesus ouviu o pulsar daquele coração. E agora, quando todos saem, o Senhor pergunta: onde estão? Ela: nenhum te acusou? Ela disse: não, Senhor. Ele diz: nem eu te acusarei, te condenarei. Vá e não peques mais. Não é que o Senhor Jesus foi favorável ao pecado, não é que ele foi para cobertar e arrumar uma situação de pecado, é que ele é a graça. Naquele momento, aquela mulher conheceu o que é o trono de graça, para alcançar misericórdia em ocasião oportuna. Misericórdia, graça é favor imerecido. Misericórdia é não ser condenado com aquela condenação que merecemos, é não receber a justa condenação. Isto é misericórdia. É não ser punido segundo o merecimento do nosso erro, da nossa falha. Isto é misericórdia. Então, o trono da graça é aos pés de Cristo, é aos pés da cruz. Aí está o trono da graça, para que alcancemos
misericórdia em ocasião oportuna. A ocasião oportuna é quando o pecado já foi cometido, é quando o erro já foi praticado, é quando já fizemos toda a parte, o pecado já foi totalmente consumado. Aí a pessoa cai em si e vai em arrependimento profundo. Ela vai aos pés da graça, e aí na graça ela vai alcançar o que é a misericórdia, que é a condenação, o castigo que deveria pesar sobre ela, sobre aquela pessoa, já não pesa mais, em razão do seu arrependimento, que foi a graça, e lá na graça desencadeou então o agir da misericórdia, para que a pessoa prossiga. A graça nos mantém vivo. A graça nos mantém vivo, e a misericórdia nos faz caminhar. Glórias a Deus. Seguindo, nós encontramos aqui ainda nesta lição, no tópico 3, o propósito da mensagem, depois a própria mensagem. Qual era o propósito da mensagem? O propósito da mensagem era trazer um fortalecimento aos helenitas. Eles estavam saindo de uma cultura idólatra, de uma cultura onde a imoralidade imperava, onde havia falta de respeito familiar. A família não era algo que era preservado como uma bênção da parte de Deus. Então, eles vinham desses costumes terríveis, e agora chegaram ao conhecimento do Evangelho em Jesus Cristo. E Paulo, então, trazendo esse ensinamento aos helenitas e mostrando que eles estavam excluídos da comunidade de Israel, longe das promessas de Deus, alheio ao que Deus tinha preparado, e agora, uma vez que chegaram em Cristo, eles se formaram então uma só família, juntamente com os judeus convertidos a Cristo Jesus, formando uma só família. E eu sempre digo que esta carta aos Efésios é a epístola da família. Ele traz um ensinamento profundo, um relacionamento profundo familiar, um ensinamento profundo a respeito de família. Aqui nós aprendemos a nossa família como família física, a nossa família, a nossa descendência, oriundo, marido, mulher e os filhos, e também dos nossos pais, o relacionamento familiar, o convívio familiar. Então ele traz esse ensinamento, e traz também no sentido espiritual, mostrando que não há diferença entre gentil e judeu em Cristo Jesus, mas que todos nós recebemos o perdão dos nossos pecados através do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele tirou a parede de separação que havia entre os dois povos, fazendo dos dois um só povo, a parede de separação. É por isso que hoje nós estamos vendo o povo judeu, principalmente os rabinos, falando da construção, um movimento político a respeito da construção do novo templo em Jerusalém. Mas eu quero trazer para você a seguinte mensagem: o templo de Jerusalém era o símbolo da separação entre povo e povo. Na antiga aliança nós encontramos apenas o povo de Israel, alguns poucos convertidos ao judaísmo que faziam parte. Claro, o nosso Deus nunca rejeitou o homem, Deus nunca fez acepção de pessoas, Deus sempre fez diferença, desde lá do Éden, logo após a queda do homem, Deus fez diferença entre Caim e Abel. Deus fez diferença entre a separação, entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Então Deus faz diferença entre um e outro, mas não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença. Agora, a diferença, lá em Malaquias nós encontramos: e vereis outra
outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então Deus faz diferença sim entre pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não rejeita simplesmente por rejeitar. Agora, Paulo traz aqui o ensinamento que uma vez em Cristo Jesus, então dos dois povos se tornou um só povo. E o templo era a figura da separação. Porque lá, segundo os dados arqueológicos, foi encontrado o pátio dos gentios, a separação. E quem ultrapassasse, se um gentio ultrapassasse aquele pátio, ele era digno de morte, poderia ser morto por desobedecer uma determinação ou de transpor um limite que lhe era vedado passar. Mas agora, com a destruição do templo, que coisa linda, irmãos, a destruição do templo mostrou o seguinte, que não foi apenas o rasgar do véu de alto a baixo, mas também a própria destruição do templo apagou, tirou aquilo que era a marca de divisão entre povo e povo. Hoje o Senhor não tem um povo e outro povo, o Senhor tem a igreja, e a igreja não são duas igrejas, é uma igreja, a unidade do seu povo. É o que ele fala na oração sacerdotal, lá do capítulo 17 do Evangelho de João, que a marca da sua igreja é a unidade, a sua igreja é única. A túnica do Senhor Jesus, que foi quando os soldados lançaram sobre ela sorte, porque ela era tecida de alto a baixo. Aquela túnica é uma tipologia, é uma figura da igreja de Cristo. A igreja do Senhor não tem emenda, a igreja do Senhor não tem remendo, a igreja do Senhor não tem rasura, a igreja do Senhor é única. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A igreja é única, e por ela ser única, ela está em unidade na pessoa de Cristo Jesus. E é esta mensagem que ele traz para mostrar que não há diferença, que não há divisão entre povo e povo, mas o seu povo é um povo, a sua igreja. Então o propósito desta carta, o padrão Éfeso para o arrebatamento desse tempo presente, é o padrão deste tempo em que foi quem Paulo escreveu esta epístola. O padrão Éfeso é o padrão do arrebatamento da igreja nesta última hora. Então o propósito da mensagem foi esta, e a mensagem foi de revelar o plano, a comunhão de Deus, o profundo relacionamento entre o homem salvo, redimido, e o seu Redentor, o Deus Todo-Poderoso, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui cabe, os irmãos, me permitam, os que me ouçam, que estão me ouvindo, melhor dizendo, esta colocação que farei agora. Assim como Deus tirou da terra o homem e fez do pó da terra alma vivente, o homem. Assim como Deus tirou do homem a mulher e fez uma adjutora para que estivesse como que diante dele, e sendo os dois, através da união marital, uma só carne. Deus tirou de dentro do nosso Senhor Jesus Cristo a sua igreja. Glórias a Deus. E agora a igreja, ela recebe a pessoa, o novo convertido, e ele não se torna dois grupos, mas se torna um só corpo, a igreja do Senhor Jesus, que vai morar no céu, a igreja do arrebatamento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então fica aqui esta mensagem ao teu coração, à tua alma, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem, a primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Teremos ainda outros 12 encontros e traremos ainda alguns estudos para que venha você trazer subsídio para o seu ensinamento, para a ministração da sua aula, e para que você agregue conhecimento
naquilo que você se propõe a fazer na obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.